Shalom, Shabbat Shalom, caros amigos. Vamos falar hoje da nossa Parashá Balak. Estamos na Rukat Balak. E quando a Parashá Rukat Balak, elas são Merbarot unidas, nós vamos ler aqui a sexta liá, que corresponde à sétima quando é unida, tá bom, gente? E Parashá Balak, Bamidbar 23, tá? Versículo 27. Nós estamos na Beit Noa, conforme eu falei. Por quê? Porque dia de Shabbat pela manhã existe a fisioterapia minha, existe o tratamento da minha esposa. Então, a gente pelo menos ficamos impedidos. Mas à tarde estaremos lá, com a ajuda de Akadosh Baruch, fazendo nossos estudos, que estamos fazendo sobre esse livro que está aqui atrás, né? Rumo a uma vida significativa. Você que está no nosso canal, é um prazer ter você junto de nós. Então vamos lá, gente. E daqui a pouco vai chegar um servo de Deus de Maricá, lá por meio-dia, e ao qual vamos fazer no nosso canal, ao vivo no nosso canal, como ele saiu da idolatria, como ele deixou a igreja para o cristianismo. Tá bom, gente? Vamos lá? Vamos começar agora o tema sem mais delongas. Vamos falar aqui da Parashá. A Parashá Balak, vamos fazer a leitura primeiro dessa liá, depois vamos às explicações. E Balak disse a Bilã: anda, rogo que te levarei a outro lugar. Talvez agregará os olhos de Deus e o amaldiçoarás para mim dali. E Balak levou a Bilã ao cume de Beó, que espreita sobre a face de Leshmon. E Bilã disse a Balak: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me para que 7 touros e 7 carneiros. E Balak fez como de Bilã dissera, e ofereceu um touro e um carneiro em cada altar. E Bilã viu que era bom aos olhos do Eterno, e que abençoasse Israel, e não foi como as outras vezes em busca de adivinhações. Ele voltou o seu rosto na direção do deserto, e Bilã levantou os seus olhos e viu Israel acampado por tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus, né, gente, né? Não é que seja que Deus é indivisível. Veio um Urua, Espírito quer dizer Urua, Ruach HaKodesh, quer dizer, o Ruach HaKodesh é o nível de profecia, tá, gente? O nível de profecia naquele momento, tá? E ele proferiu sua parábola e disse: parábolas de Bilã, bem Beó, as palavras do homem de olho aberto, palavras daquele que ouve os ritos de Deus, que vê a visão do Todo-Poderoso, e quando deitado lhe aparece, quando deitado, tá, gente? Vamos lá. Deitado, nós já falamos aqui que ele, antes de ter suas revelações, suas visões, pela força e pureza, ele tinha relações sexuais com sua jumenta, tinha intimidade mesmo. Vamos lá. Quando boas são as suas tendas, ó Yaakov, as suas moradas, ó Israel, como os rios que se esquentam, como jardins, à beira do rio, como especiarias que o Eterno plantou, como cegos junto às águas, roeu as águas de seus poços, e sua propriedade será como semente junto às águas, e eu serei, esse rei se levantará mais que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus que o tirou do Egito, e é para ele como a força seguinte, consumirá as nações, seus adversários, e quebrará seus ossos, as flechas de Deus submergirão em sangue. Israel repousará, e se estabelecerá na sua terra como um leão, e como um leão que o levantará. Os que te abençoarem, olha só, gente, os que te abençoarem serão benditos, os que te amaldiçoarem serão malditos. E a ira de Balak acendeu-se contra Bilã, e bateu as suas palmas, e Balak disse a Bilã: para amaldiçoar os meus inimigos que chamei,
eis que os abençoaste, que já 3 vezes agora foge para teu lugar. Eu disse que te honraria, eis que o Eterno te privou da honra. E Bilã disse a Balaque, acaso não te falei também a teus mensageiros que enviaste, dizendo, se Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia transpassar o dito do Eterno, para fazer coisa boa ou má de mim mesmo. O que o Eterno falar, isso direi. E agora, eis que vou para o meu povo, venha aconselhar-te-ei, que farás e te avisarei, o que este povo fará ao teu povo. A fim dos dias, proferiu sua parábola, e diz palavras de Bilã, Bem-Beó, as palavras do homem que o Rebeco, palavras daquele que ouve os ricos de Deus, e conhece a mente do seu Supremo, que quer visão de Todo-Poderoso. Quando deitado lhe aparece, verei, mas agora não, orarei, mas não em breve. Partiu uma estrela de Jacó, e se levantou o século de Israel, e golpeará os portões de Moabe, e derrubará os muros de todos os filhos de Xete, e então será uma herança para ele, e se será uma herança de seus inimigos. Israel prosperará em seu poder, e sairá outro governador de Jacó, esquemerá o que ficará na cidade de Edom. E viu Amaleque, na sua profecia, proferiu sua parábola, e disse, a primeira das nações que lutou com Israel foi Amaleque, mas sua posteridade será por exterminada por este. Vendo quem eu, proferiu sua parábola e disse, forte a tua morada, e pusesse na rocha a tua habitação, mesmo se for consumido, o quem eu, quando Ashur e a Síria o fizer cativo, ainda voltará. E proferiu sua parábola e disse, ai, quem poderá viver quando Deus fizer estas coisas? E uma frota de navios da orla de Quitim, a vir e afligirão Ashur, e afligirão a Ever, Israel, mas no fim ele também perecerá. E Bilã levantou-se e foi ao seu lugar, e Balaque foi-se pelo seu caminho. Israel esteve no Chitim, e o povo começou a errar com os filhos de Moabe, convidar o povo ao sacrifício de seus deuses. E o povo comeu e prostrou-se aos seus deuses. Israel juntou-se a Baal-Peor, e o fogo do Eterno acendeu-se contra Israel. Então o Eterno disse a Moshe, convoca todos os cabeças do povo, para julgar e enforcar os transgressores, diante do Eterno, na presença de todos. Assim, a ardente furor do Eterno retirar-se-á de Israel. E Moshe disse ao juízo de Israel, matai cada um dos seus homens, que se ajuntaram a Baal-Peor. Eis que o homem dos filhos de Israel veio e trouxe seus irmãos, uma midianita diante dos olhos de Moshe e dos olhos de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam à entrada da tenda da reunião. E Pirrais, ben Elazar, o neto de Arão, o sacerdote, viu e levantou-se no meio da congregação, e tomou uma lança em sua mão, e foi atrás do homem de Israel na tenda, e atravessou ambos, ao homem de Israel e a mulher pelo ventre. E a mortandade dos filhos de Israel se deteve, mas os que morreram da praga foram 24.000. Então, gente, aqui nós lemos aqui o Mafiti, tá? Sétima leitura, o Mafiti, e vamos fazer aqui a explanação, gente. E começamos no capítulo 23 a 27, a qual o tema central é a última tentativa de Balaque, a transformação definitiva de Bilã, a visão profética da pureza de Israel, o colapso das forças de acusação e a revelação de que a presença divina habita entre aqueles que a vivem em santidade. Agora a narrativa alcança seu clímax espiritual, tá, gente? Balaque está desesperado, Bilã percebe que não consegue amaldiçoar, todas as tentativas falaram, mas o ego ainda resiste. Então Balaque tenta a última vez. Número 23, 27, talvez seja correto aos olhos de Deus, que galime maldições. Balaque ainda acredita que existe um lugar, um momento, uma fórmula espiritual capaz de vencer as bênçãos divinas. Então, gente, juntou-se aqui os dois piores feiticeiros da época, né? Vamos dizer assim, os dois piores macumbeiros, feiticeiros da época, tá, gente? Eu tenho um livro aqui que conta a história de Bilã, a escola, a estivá que ele tinha de idolatria, seus discípulos, tá, gente? Aqui não dá para falar agora, um dia eu posso falar dessa escola, porque um curso que eu fiz com o Rabino,
né? Não vou falar o nome aqui, né? Mas vou deixar na hora para falar. A escola que eles tinham, a estivá que tinha, os alunos que tinha Bilã. E aonde ele conseguiu essas forças? Ele conseguiu, gente, essas forças daqueles dois anjos que desceram aqui na terra em corrupção, né? Gente, ele conseguiu essa força desses dois anjos, né? Porque a pessoa que é má, que é perversa, e, né, a pessoa que é interesseira, que é gananciosa, que é isso. E nós sabemos, gente, nós sabemos lá da Parashá Pirraz o fim que deu Bilã. É porque quem busca essas forças, e eu tenho mais para falar, gente, tenho muito mais através do livro místico, e vou fazer muitos vídeos acerca disso daí. Porque, gente, quem passa pro lado de lá, quem busca essas forças, depois tem um fim, porque o mal do ser humano é querer atalho, querer saber da sua vida, né? É buscar hoje uma hipocrisia. Você vê em cada poste. Eu vou lá no Rio de Janeiro, aqui ainda eu vi algumas coisas aqui em Friburgo, mas não vi tanto igual o Rio. Postes escritos, vem consultar com esse, consultar com aquele, consultar para trazer namorado de volta, consultar para desfazer isso, desfazer aquilo. São forças, gente, que Deus deixou no mundo para testar o ser humano. A fidelidade do ser humano a Deus, né? Para ter prosperidade, para ganhar dinheiro, para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque o ser humano gosta de atalho. Mas quando morre, aí você vai ver uns 500. Porque você não vai conseguir entrar no paraíso, você não vai conseguir entrar no Guerrinon, você vai ser uma alma que vai andar por aí. E outra coisa, se for pro Guerrinon, você vai passar pelo pior processo de dor que tem no Guerrinon. Tá, gente? Eu não estou assustando ninguém, mas é a cultura da Torá. É verdade. Tá, gente? É verdade. Não adianta você buscar, mas eu tenho mesa branca, não interessa branca ou preta, seja o que for. É tudo engano. Vamos lá, gente. Continuando aqui. Vamos lá aqui. Balaque recusava aceitar que Israel estava protegido. Balaque era um feiticeiro também. Ele queria um grande mal de Israel. Ele queria o mal de Israel. E olha que Israel não tinha intenção em prejudicar ele. Segundo o Narmanides, ele acreditava que a mudança de local alteraria influências espirituais. Só foram Balaque ainda esperava despertar rigor celestial. Midrash Rabbah, os perversos persistem mesmo diante da evidência da verdade. Insight, o ego prefere insistir no erro do que aceitar muitas humildades da verdade. O segredo carabalístico, a última tentativa das clipotes. Segundo Zohar, quando a luz divina nasce, as clipotes intensificam a resistência espiritual. A resistência final. Balaque representa o ego que não aceita a submissão. Bilã apresenta a inteligência espiritual corrompida. Agora, ambos chegam ao limite de suas forças. Números 23, 28 a 30. Balaque leva Bilã ao topo de pior. Novamente, 7 altares, 7 bois, 7 carneiros, mas algo mudou. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu posso falar, eu fui criança. Na casa da minha falecida mãe e do meu falecido pai, lá na comunidade do Rio de Janeiro, na Bacia do Éden, nossa mãe, nosso pai, eram muito amorosos, ajudava todo mundo, e dentro da nossa casa recebia todo tipo de pessoa. Já vimos, a Torá não nega essas forças, vimos mulheres falar com voz de criança, vimos, ouvia coisas horríveis. Minha irmã teve ataque de epilepsia por causa dessas forças malditas e malignas, de bruxaria, feitiçaria, de cadecismo, seja o que for. Baruch Hashem foi liberta depois que passamos por uma certa religião. Porque ele é o chefe dos gols, é o chefe disso daí. Mas a libertação direta hoje, graças a Deus, está na Torá do Eterno. Porque a Torá é verdade, ela não nega essas forças. Mas ela que utiliza essas forças, ela tem o mal, que vai se acabar. É o refinamento. Não adianta buscar atalho, porque ninguém quer mitzvah, ninguém quer Torá, ninguém quer praticar mandamentos, quer facilidade. Mas mandamento ninguém quer praticar. Vamos lá, gente. Comentários clássicos. Pior
estava ligado à idolatria degradante, Ramba. Bilã procurava local associado à impureza espiritual. Se for, o objetivo era despertar força de acusação. Miqueias que arrumar a impureza tem que utilizar até a espiritualidade para degradação. E sabe, quando a espiritualidade pega santidade, pode transformar-se em instrumento de corrupção. Os querem de pior. Segundo Zohar, a pior representa a degradação extrema da alma, culpa aos impulsos inferiores, a idolatria da materialidade. Bilã é justamente levado ali. Por quê? Porque suas forças espirituais estavam conectadas à dimensão mais baixa da impureza. O Zohar explica que uma maior potencial espiritual, sem refinamento, mais profunda pode ser a queda. Bilã tinha um dom, uma virtude, uma força como a de Moshe, mas levado para a impureza, era pior do que um animal. A jumenta, falando, quando falou, era mais do que ele. Mas Deus, para não rebaixar o ser humano, teve que dar fim à jumenta. Seria uma prova muito grande. Mas Deus não quer ver o homem desmoralizado. E mesmo assim ele continuou sua trajetória. Ele poderia falar, não, Deus apareceu, eu não quero vocês, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero mensagem. Ele teve chance. Mas ele preferiu sair com essa intenção porque ele odiava o povo judeu. O antissemitismo anda por aí. Muitos falam que amam o povo judeu. Mas na hora, na verdade, não ama coisa nenhuma. Vamos lá, gente. A jumenta é de pior. Os mestres que conectam a jumenta e pior, ambos simbolizam o domínio da dimensão animal sobre a alma. Bilã versus nunca refinou seus impulsos, apenas santificou espiritualmente. A jumenta revelou o animal exterior, pior revela o animal interior. Ele tinha um animal interior e exterior. Porque até quando o Satã ele exerce o caminho dele, está servindo a Deus. Mas quando o homem não exerce a missão que Deus designou para ele aqui nesse mundo, ele é pior do que o Satã. Entenda isso. Ele é pior. A Seduk Rabad, perigoso de espiritualizar o ego. A Seduk ensina, o ego pode até utilizar linguagem espiritual. Bilã fala com Hashem, fazer sacrifício, acessava a profecia, mas eternamente continua escravo dos seus egos, dos seus desejos. Ego, desejo, dinheiro, status. Sabemos que Bilã, ele olhava para uma cidade e amaldiçoava a cidade inteira. O povo morria. Por isso Balaque contratou ele. Gente, há que se falar o quê de uma pessoa dessa? Ah, mas por que Deus deixou existir uma pessoa dessa? Porque para depois as nações não falar que nos existia profeta nas nações. Só Israel era amado, querido e tinha profeta. Então vamos parar de hipocrisia. As nações que vieram chance, sempre tem chance. E tem lugar na Torá para as nações. Porque Deus deu a Torá e a Mitzvah. Deu mandamentos para o povo judeu. Dentro da Torá tem mandamentos para não-judeus também. Você vira a Deus de forma adequada. Como Ben-Noa, como justo entre as nações, como Hassidei ao Motolã. Vamos lá, gente. Continuando aqui. Vamos lá. O Rebbe de Lubavitch, ele ensina a santidade na intensidade espiritual, refinamento moral e submissão eterno. 24 no Bilã viu que era bom os olhos de Hashem, abençoar Israel. Aqui ocorre transformação decisiva. Pela primeira vez, Bilã para de procurar encantamentos. Tá? Pela primeira vez, ele viu que estava dando certo. Para de procurar encantamentos, para de buscar através de formas impuras. O que tem por aí? Kardecismo, budismo, tudo é forma impura. Impura. Kardecismo, a cópia é muito rala e ralé. Ralé da Torá. Invenção, é moda. E depois você vai pagar o mal, hein? Depois paga
mas pelo que fez, por buscar forças contrárias a Corá, ao mandamento verdadeiro de Deus. Vamos lá. Comentários. Vamos lá. Bilã abandonou práticas ocultísticas naquele momento. O ocultismo, gente, é uma das piores coisas que pode existir na face da Terra. O mundo cresceu o ocultismo, mas está crescendo para derrota, porque a Torá ela vai prevalecer sobre a mentira, sobre o engano, sobre essas forças impuras. E não vai muito tempo. Você que é de bom coração e está nesse lugar, saia desse lugar horrível e nojento e venha para a Torá. Vamos lá, gente. Bilã era o pior feiticeiro que já teve no mundo. A feitiçaria de hoje é pequena. O engano é só que tem muito charlatão. Aí Chico Xavier é charlatão também. É o Kardec charlatão também. Porque a Torá não mandou fazer isso. Vamos lá. Caramba. Ele percebeu que não havia possibilidade de maldição. Se for, Bilã compreendeu a proteção absoluta sobre Israel. Mignash Rabba, até os perversos virtualmente reconhecem a soberania divina. Insight, há momentos em que até o ego precisa reconhecer seus limites diante da vontade de Hashem. Segredo cabalístico, o ensinamento dos encantamentos. Segundo Zohar, Bilã abandona encantamentos porque os canais de impureza foram fechados para ele. A presença divina sobre Israel torna-se mais intensa demais. As clipotes não conseguem penetrar. Larissa ensina, quando a santidade é revelada, plenamente a impureza perde sustentação. 24:2, Bilã levanta seus olhos, viu Israel habitando segundo as suas tribos. Então o Espírito de Deus fez sobre ele. Aqui nasceu uma das maiores bênçãos da Torá. Matovu Aleha Yaakov, com belas são suas tendas, ó Yaakov. Bilã vê a organização, a modéstia, a santidade familiar, a presença divina entre as tendas. Bilã viu tudo isso. As tendas de acordo, ninguém olhando pela janela do outro, ninguém cobiçando o outro, ninguém desejando o outro, cada um vivendo com modéstia, fazendo chamar de forma adequada, levantando-se como leão, para servir a Shem. Bilã viu tudo isso. Opa! Esse povo aqui é diferente, eu não posso. Vamos lá, gente, continuando. Comentários que é clássico. Bilã viu que as pragas castengas não estavam voltadas uma para as outras, demonstrando modéstia. Caramba, ele percebeu a presença divina repousando sobre Israel, sufono. A santidade doméstica de Israel despertou a bênção celestial. O Talmud de Bava Basra 60. A modéstia das tendas tornou-se símbolo da pureza espiritual de Israel. E sai que a verdadeira santidade começa dentro da vida cotidiana. Segredo cabalístico das tendas de Israel. Segundo Zohar, as tendas simbolizam recipiente espiritual para a Shekhinah. A Shekhinah repousa onde existe pureza. A humildade, respeito, santidade familiar. A Shekhinah repousa onde existe pureza, humildade, respeito, santidade familiar. Bilã procurava falhas externas, mas encontra alinhamento espiritual profundo. E a Hassidut diz, santidade do cotidiano, Hassidut ensina, a maior revelação divina não ocorre apenas em milagres, mas dentro da vida diária santificada. Quando você tem uma vida diária santificada, essas forças, essa é como lixo diante da presença do Todo-Poderoso. Vamos lá, gente. Bilã esperava encontrar fraqueza espiritual, mas encontra mesas familiares, tendas modestas, vidas simples, conectadas ao Eterno. O Rebbe ensina a verdadeira morada da Shekhinah, da presença divina, é construída nos atos simples e santificados. Número 24, 5 a 9. Bilã continua abençoando Israel. Árvores junto às águas, jardins férteis, leão poderoso, bênçãos abundantes. As palavras tornam-se cada vez mais elevadas. Segundo o segredo cabalístico, porque as maldições viraram bênçãos. Segundo Arizal, Bilã acessa originalmente
forças de julgamento, mas quando encontra unidade, santidade, modéstia, conexão divina, os próprios julgamentos são transformados. A Kabbalah chama isso de Hankat Adin, aguçamento dos julgamentos. Números 24, 10 a 11. Balaque explode ira, bate palmas, grita, acusa Bilã. Eu te trouxe para amaldiçoar. Porque Bilã tinha força de amaldiçoar. Até seus olhos, já falamos. Amaldiçoava cidades inteiras. Tá, gente? Foi contratado para isso. Mas viu no povo de Israel, no povo judeu, a luz da Torá. E quando o povo de Israel ora, busca, acorda, faz o Shema, não tem força da terra que pode destruir. Vamos lá, gente. Comentários clássicos. Rashi, Balaque, percebe o fracasso total. Uramba, Narmandes, a frustração revela desespero espiritual. Só falando Balaque, compreende que a benção divina é invencível. Migashiraba, o ego enfurece quando percebe controle. O site, orgulho reage com raiva, quando a realidade destrói suas ilusões. Número 24, 12, 15. Bilã responde, ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, mas agora mudou. Antes, a frase revela a ganância. Agora Bilã reconhece limites reais. O segredo cabalístico, o colapso de Bilã, segundo Zohar. Bilã finalmente percebe, não controla o poder espiritual. Toda a sua vida foi construída sobre manipulação espiritual. Ego de desejar poder. Agora é quem demonstra completamente essa ilusão. Hassidut, o verdadeiro poder, Hassidut explica, o verdadeiro poder espiritual não é controlar forças ocultas. É refinar o caráter, revelar a humildade, transformar o cotidiano em morada divina. Bilã conhecer poderes espirituais. Israel possui a conexão com o eterno. E isso é infinitamente superior. Gente, você pode ir na porta do cemitério, pode buscar, arrancar caveira de lá, fazer o que for, quando o povo judeu não funciona. Quando aqueles que ele temor não funciona. Não adianta. Tá? Buscar Catarina, buscar esse, buscar aquele. Vai dar tudo blefe. Tudo blefe. São forças aí que perderam, não entraram no paraíso. São forças que não entraram no jardim do Éden. E ficam por aí vagando. Enquanto no corpo. E aí a pessoa se acha um ego muito grande. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho... Tem santo coisa nenhuma. Você tem um perverso dentro de você, dentro do teu corpo. Para enganar. E ainda cobra dinheiro. Cobra dinheiro, manda acender charuto, acender cigarro, acender... É tudo sujeira, imundícia. Tudo imundícia. Vamos lá, gente. Ensinamentos para o Beninoa. O ego resiste até o último instante. Balaque continua insistindo contra a verdade. Espiritualidade sem refinamento pode tornar-se corrupção. Bilã possui dons, mas não pureza moral. A verdadeira santidade habita no cotidiano. As tendas simples de Israel continuam a se reinar. Modéstia e respeito cria proteção espiritual. A santidade familiar gera bênção. Nenhuma força oculta supera a vontade divina. Os ocultamentos de Bilã fracassaram completamente. O verdadeiro poder espiritual nasce da humildade, não da manipulação de forças espirituais. Querem nota de referência? Nós temos aqui, gente. Bamid, Bamud, 27, 24, 13, Zohar, Arizo, Exai, Bamud, Bava, Bakná, 60, Mignash, Rabá, Mignash, Terumá, comentário de Rash, comentário de Ramba, comentário de Soforno. Querem? Nós damos mais. Tânia, Hassidut Rabad. Agora vamos lá. Tá, gente? Vamos continuar aqui. Coubela sua tendas, ó Yaakov. Agora reflita. Sua espiritualidade se transforma em cotidiano. Sua casa se torna em lugar de paz e presença divina. Você busca controlar o servir o eterno. Escute, a presença divina repousa onde existe humildade, pureza e verdade. E repita. Que minha alma, que minha vida cotidiana torna-se morada da luz divina. Que meus impulsos sejam refinados, que minha alma escolha humildade diante do eterno. Seja aqui em Friburgo, seja no Rio, seja no país, seja em qual for o lugar. Gente, essas forças ocultas foram forças criadas por Deus, foram, mas não é para você buscar. Deus falou assim, eu coloquei a bênção e a maldição, mas busque a bênção. Você quer a maldição? Vou te mostrar só um exemplo. O rei Shaul se levantou para buscar a pitonisa, para buscar aquela mulher feiticeira, enganadora. Ela
buscou e encontrou claro, esse é o mesmo Shaul. Nós podemos falar, mas foi Shaul, não foi Shaul, foi Shaul sim. Porque toda alma aqui tem um nível de nefesh, um nível que fica na terra, ligada ao ser humano. Tá? E o que aconteceu? Que me incomodou, Shaul. Amanhã você vai morrer. Cuidado! Você busca essas forças, você pode pagar caro. Pode pagar caro. Você tem boa intenção, tem um bom coração. Não adianta ter boa intenção e bom coração. Mas se busca o erro, paga caro. Vamos lá, gente. Conclusão dessa paraxá. Balaque 23, 27 a 24 a 15. Balaque realizou tentativa final de amaldiçoar Israel. Beó simbolizou a degradação espiritual externa. Biló abandonou o encantamento só reconheceu a aplicação divina. A jumenta e Pior revelam a dimensão animal na refinada de Bilã. Biló viu a santidade das quedas de Israel. A Shekhinah repousa sobre a pureza e modéstia do povo. As maldições transformam-se em bênçãos. O verdadeiro poder espiritual pertence somente ao Eterno. Mensagem final. A sescalhada de Balaque revela que a santidade verdadeira não está em fenômenos ocultos espirituais impressionantes, mas na capacidade de transformar a vida cotidiana em morada. A presença divina ensina que quando a alma vive alinhada ao Eterno, nenhuma força de escuridão consegue transformar sua bênção em maldição. Vamos lá, gente. Aqui, tá? A continuação dessa paraxá. Vamos lá. 24 a 26, 25, 6. Ela é longa, tá, gente? E vamos lá. Quero nem saber. Vamos mandar fogo em cima, mandar bala em cima, gente. De toda essa situação, ensinar o que é verdade. Aqui não tem remedinho, melzinho, não. Vai virar mel se você engolir, mas vai virar fel se você não querer. Tema central das profecias messiânicas de Bilã, a queda espiritual de Sitim, a sedução de Midian e Moabe, a guerra contra a santidade de Israel, o surgimento do colapso moral que antecede o zelo de Pirraz. A última aliada, Balaque contém uma das maiores profecias da redenção futura, e logo depois uma das maiores quedas espirituais do deserto. A Torá revela aqui como grandes revelações espirituais podem seguir por testes profundos. Número 24 a 14. Agora vou, meu povo, vem aconselhar-te-ei sobre que este povo fará teu povo no fim dos dias. Bilã agora entra em estado profético mais elevado. Ele começa a falar sobre Aharik Ayami ao fim dos dias. Comentários clássicos. Rashi, Bilã profetiza acontecimentos futuros ligados ao Mashiach. Ramba, a profecia que segue o tempo imediato. Forno, Bilã recebe que Israel possui destino eterno. Migashiraba, mesmo perverso pode tornar-se instrumento involuntário da verdade divina. Insight, a verdade divina pode emergir até através de recipientes imperfeitos. Segredo cabalístico, Bilã vê o futuro. Segundo Zohar, naquele momento, Bilã acessa lampejos da consciência messiânica. Mas um paradoxo, ele vê a luz, mas não consegue habitá-la. O Aris ensina, conhecimento espiritual sem refinamento interno não produz redenção. Número 24, 15 a 16, palavras de Bilã, que vê a visão do Todo-Poderoso. Bilã descreve a si mesmo, olhos abertos, ouvinte das palavras divinas, conhecedor do conhecimento do Altíssimo, mas o sábio percebe arrogância escondida em suas palavras. Comentários clássicos. Rashi, Bilã engrandece a si mesmo. Ramba, ele descreve a sua capacidade profética real. Se for no Bilã, reconhece a intensidade da revelação recebida. Talmud Sanhedrin 5a. Os sábios e criticam a arrogância de Bilã. E 7. Grandes dons espirituais não eliminam automaticamente o ego. Hassidut Rabbah. Conhecer não é transformar-se. Hassidut explica a diferença entre perceber a verdade e tornar-se recipiente dela é uma coisa. Bilã enxerga as dimensões elevadas, mas permanecia inteiramente impuro. O Alter Rebbe ensina a verdadeira espiritualidade, transforma caráter, emoções e ações. Vamos lá, número 24, 17. Uma estrela sairá de Jacó. Aqui surge uma das maiores profecias messiânicas da Torá. Kohav mi Yaakov. Um século surgirá de Israel. Comentários clássicos. Refere-se ao rei Mashiach. Não, possui dimensão histórica e messiânica. Se formos a Israel, alcançará soberania espiritual e moral. Taku Âncoros. A profecia aponta claramente para o rei Mashiach. Insight. Mesmo em meio à escuridão, a redenção está sendo clara, sendo preparada.
Segredo cabalístico, a estrela de Jacob, segundo Zohar, a estrela simboliza luz espiritual que atravessa o exílio. O século apresenta a soberania divina revelada ao mundo material. O Arizal ensina a cada geração possui sequeiras da consciência messiânica aguardando a revelação. A Segura Rabad, Mashiach interior, a Segura ensina Mashiach não é apenas um evento histórico futuro, também representa revelação da sequeira divina escondida na alma. A estrela nasce quando a consciência divina ilumina a escuridão interior. Número 24, 18 a 24. Bilam continua descrevendo Edom, nações, guerras, transformações futuras. As profecias abrangem toda a história espiritual das nações, comentaristas clássicos como Rashi, as profecias incluem reinos futuros, o Ramba, Narmônides, Bilam revela ciclos históricos das nações, e os impérios humanos são temporários, Migdash Karumá, vamos lá, gente? Somente o reino divino permanece eternamente. Insight. Toda a força baseada apenas em poder material acaba desaparecendo. Segredo cabalístico, a exceção e a queda dos impérios. Segundo Zohar, cada império possui um Sar, força espiritual superior. Quando uma nação promove justiça e ordem, recebe sustentação espiritual. Quando mergulha em corrupção e arrogância, sua força espiritual enfraquece. Número 24, 25. Bilam levantou-se e foi ao seu lugar. A profecia termina, mas a história de Bilam ainda não. Os sábios revelam, Bilam oferece conselhos destrutivos a Balaão. Balaque, comentários clássicos. Bilam aconselhou seduzir Israel através das mulheres moabitas. E Ramba, ele percebeu que não poderia destruir Israel externamente. Se for, Bilam buscou atacar moralmente o povo, porque pela palavra, pela Torá, pela oração, jamais. Vamos lá, 176. Bilam ensinou que o Deus de Israel odeia imoralidade. Vamos lá, gente. Insight, quando o ataque externo falha, o mal tem que corromper internamente. Segredo cabalístico, a guerra contra a santidade. Segundo Zohar, Bilam compreende, maldição externa não funciona, então muda de estratégia. Enfraquecer Israel através do desejo descontrolado. A impureza, separar a alma da consciência divina. A Segura Rabad, o ataque ao ponto mais humano. Segundo a Hassidut ensina, a maior parte do ataque espiritual raramente vem através de filosofia, mas através do desejo, da sedução, do ego, da busca, desenfreada por prazer. Bilam percebeu que Israel era forte espiritualmente, então tem que enfraquecer a disciplina interior. Número 25:1, Israel habitou em Shitim, e o povo começou a prostituir-se, ao que inicia uma das maiores crises espirituais no deserto. O povo começa degradação moral, idolatria, assimilação espiritual. Comentários clássicos, as mulheres moabitas atraíram Israel a moralidade, a idolatria, Ramba, o pecado ocorreu gradualmente, esforno. A queda começou através do desejo físico. Migdash Rabba, a sedução foi cuidadosamente planejada. Insight, grandes quedas começam com pequenas concessões internas. Gente, não podemos dar concessão interna, não podemos dar matéria-prima para o mal. Não, gente, temos que aprimorar, se alinhar cada vez mais com as 7 leis Benenoa, julgar os concessões de 15 mandamentos e quebrar esses clipotes que estão no mundo, fazer desse mundo a presença divina, Sheriná, manifestar nela. Vamos lá, gente. Então, segundo o Zohar, Shitim relaciona a palavra Shituf, sensatez. Toda transgressão nasce quando a consciência espiritual se obscurece. O Alter Rebbe explica, ninguém peca plenamente consciente da verdade divina. O pecado nasce da ocultação da alma. Número 25 a 2. Elas convidam o povo ao sacrifício de seus deuses. A sedução torna-se idolatria aberta. O desejo físico abre caminho para o colapso espiritual. Comentários clássicos. A idolatria de pior envolvia a degradação externa. Sabe qual é a degradação da idolatria de pior? Gente, defecar, a coisa mais nojenta, defecar e depois e praticar sexo. Imoralidade baixa, horrorosa. Gente, vamos lá. Então vamos lá, gente. Uramba, a imoralidade precedeu a idolatria, se for na perda da disciplina, espiritual conduz a perda da consciência divina. Talmud Sanguinha, a estratégia visava destruir Israel espiritualmente. Insight, quando a alma perde direção, acaba servindo aquilo que degrega sua própria divindade. Segredo cabalístico, pior segundo Zohar, pior representa a glorificação dos impulsos inferiores, mas não apenas idolatria, mas a celebração da ausência de limites. O Arizal ensina, a santidade eleva a matéria, pior idolatra a matéria. A Segura Rabad, liberdade ou escravidão?
A segunda pergunta, seguir o impulso sem limites é liberdade? A liberdade que o mundo está oferecendo hoje? Esse mundo que está aí, isso é liberdade? Isso é libertinagem? Homem querendo virar mulher, fazendo transformar o corpo em, querer transformar o corpo em mulher, mulher que transforma o corpo em homem. Que coisa vergonhosa, que coisa horrorosa. Mudar os preceitos de Deus, que Deus deixou no mundo. Tá? Enquanto formos porta-voz da palavra de Deus, vamos ter palavra ativa. Ativa mesmo. Vamos lá, gente. A seguir impulso sem limites, a liberdade ou escravidão disfarçada. A Torá ensina a verdadeira liberdade e domínio consciente sobre si mesmo. Número 25:3, Israel, se abal pior. A palavra Vaskamed, apegou-se, não foi apenas pecado ocasional. Houve vínculo espiritual, segredo cabalístico, conexão espiritual. Segundo Zohar, cada ação cria conexão espiritual. A idolatria conecta a consciência humana a Stripot. A santidade conecta a alma a Sherinah. No 25:4-5, a ira divina manifesta-se Moshe, ordena julgamento. Uma praga começa no acampamento. Comentários clássicos. Rash, a liderança precisa impor a degradação rapidamente. O julgamento buscava escalar a santidade coletiva. Esforma, a corrupção ameaça destruir o povo espiritualmente. Migash Rava, a praga refletia desordem espiritual interior. Insight, a sociedade sofre enquanto perde seus limites morais fundamentais. No 25:6, eis que o homem dos filhos de Israel trouxe uma midianita, o colapso atinge nível público. Desafio torna-se aberto diante de Moshe. Aqui termina Balaque, começa Pinhas. O segredo cabalístico, o limiar entre a escuridão e o zelo. Segundo Zohar, quando a impureza atinge extremo, desperta uma força oposta de zelo santo. Pinhas surgirá para interromper o colapso espiritual. Mas o Torá encerra Balaque exatamente aqui, no auge da tensão, porque toda alma vive continuamente entre a queda e a redenção. Ensinamentos para os justos entre as nações, Hassideu Motiolã, guarda isso no coração. Conhecimento espiritual sem refinamento é perigoso, cuidado. Bilã via grandes verdades, mas não permaneça corrupto. Ver a verdade e praticar ela é diferente. Não adianta escaetar seu benenoa e dividir com macumba, feitiçaria, vender com kardecismo, budismo, etc. Ou você é um benenoa de verdade, justo, conserva mitzvot benenoa, ou você parte para o outro lado. Não tem escolha, não tem ponte. Vamos lá, gente. A verdadeira batalha espiritual acontece no coração apenas em forças externas. O ego pode sobreviver até em experiências espirituais elevadas. A humildade continua essencial. Desejo sem limite pode destruir a consciência espiritual. A disciplina protege a alma. Pequenas concessões podem abrir portas profundas. Toda queda começa gradualmente. A regressão começa mesmo durante a escuridão. A profecia messiânica surge da crise de Shittim. Então vamos lá continuar, gente. Aqui, nesse estudo, vamos lá, a luz da redenção. Vamos lá, gente. Você busca apenas conhecimento espiritual ou transformação interior? O que você quer? Conhecimento ou transformação? Conhecimento não é transformação. Bilã, Balaque conhecia muito, mas não se transformaram. Você quer conhecimento ou transformação? Tá, gente? Quer atalho ou quer o caminho de mitzvah e verdade? Escolha aí. Quais desejos enfraquecem a sua consciência mais profunda? Sua liberdade aproxima você da verdade ou da escravidão interior? Você é escravo. Porque se você fosse coração sincero, você obedecia a Torá. Você é escravo do teu desejo, do teu prazer e de coisas mais rápidas, né? de coisas que são rápidas, mas não satisfaz a alma. Vamos lá, gente. Continuando. A luz da redenção nasce justamente em lugares onde a escuridão parece maior. Repita, que minha alma escolha a santidade sobre o impulso, verdade sobre a ilusão e humanidade diante do eterno. Vamos lá, gente, continuando para terminar aqui a paraxá, que ela é longa. Vamos lá, no Mafiti diz assim, o tema central, o santo zelo de Pirraz e a interrupção da praga, o conforto entre a paixão discutível e a paixão sagrada, revelação do poder espiritual da ação corajosa, em defesa da santidade Mafiti, de Balaque curto em palavras, mas gigantesco com intensidade espiritual. O acampamento está em causa, idolatria e moralidade, espalha-se, Moshe e os anciãos choram.
a praga avança, então Pinhais se levanta. Número 25, 7. Pinhais, filho de Elazar, filho de Arão, Corém, viu a Torá e enfatiza sua leste sacerdotal. Por quê? Porque sua oração parecia extrema, violenta, severa. A Torá revela imediatamente que sua raiz era a santidade. Comentários clássicos. As tribos zombavam de Pinhais, dizendo, esse descendente de Cló mata o príncipe de Israel. Por isso a Torá enfatiza, descendente de Arão. Tá, gente? Descendência nobre. Lembra? Pinhais agiu motivado pelo zelo, pela honra divina. Eles foram. Sua ação interrompeu a agregação espiritual coletiva. O Talmud Sanhedrin 82b, Pinhais lembrou Alahá esquecida naquele momento crítico. 7. Em momentos de colapso moral, coragem espiritual pode exigir ação decisiva. Segredo cabalístico. Pinhais viu. Segredo, o Zohar. Pinhais viu não significa apenas visão física. Ele percebeu a ruptura espiritual invisível no acampamento. Ele percebeu a ruptura espiritual invisível no acampamento, enquanto outros viam apenas escândalos eternos. Pinhais viu separação da Shekhinah do povo. Hassidut Rabbah. Vê o que os olhos não veem. Segundo a Hassidut, existem momentos em que a alma percebe perigos espirituais que o intelecto racional demora a captar. Pinhais possui sensibilidade espiritual refinada. O Alter explica, uma alma conquistada a verdade reage naturalmente. Quando a santidade é profunda, número 25 a 7. Levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança em sua mão. Pinhais se ergue sozinho, ninguém o envia, ninguém ordena diretamente, ele assume responsabilidade. Comentários clássicos. Pinhais lembrou a lei que coabita publicamente com o idólatra. Rambam, a situação exigia resposta imediata. Se formos, sua ação protegeu realmente toda a comunidade. Segundo Midrash Rabbah, os verdadeiros líderes surgem quando ninguém mais consegue agir. Insight, responsabilidade espiritual começa quando alguém decide não permanecer passivo diante da destruição. O mistério da lança. Segundo Zohar, a lança simboliza alinhamento absoluto entre julgamento e santidade. Possui ponta única, direção única, foco único. Pinhais age sem divisão interior. Segundo a Hassidut Rabbah, zelo não era raiva. A Hassidut faz enorme distinção, porque tem gente que acha que Pinhais ficava com raivinha. Não ficava com raivinha, ficava com zelo. Zelo de Deus. Vamos lá, gente. A raiva nasce do ego. Zelo santo nasce da dor pela separação da presença divina. Pinhais não agiu por ódio pessoal, agiu pela restauração da vida espiritual coletiva. O Rebbe enfatiza, verdadeiro zelo santo sempre busca cura espiritual, nunca ser egoísta. Número 25 a 8. Entrou após o homem de Israel e atravessou ambos. O ato interrompe imediatamente a praga. Vimos que diante desse ato zeloso, a praga acabou. E Deus poupou o povo de Israel e fez a Shekhinah manifestar-se ali de novo. Comentários clássicos, a praga cessou naquele instante. Lembra, o julgamento divino foi suspenso. Pinhais restaurou o equilíbrio espiritual no acampamento. Talmud Sanhedrin 32b. O ato de Pinhais tornou-se paradigma excepcional de zelo santo. Insight, às vezes, uma única ação corajosa altera o destino coletivo. Segredo cabalístico, a interrupção da praga. Segundo o aviso, a praga refletia ruptura espiritual entre Israel e a presença de Hashem, Shekhinah. Quando Pinhais age, ele fecha espiritualmente a abertura criada pela impureza. A Kabbalah descreve reunificação entre julgamento e misericórdia. O Zohar de Pinhais e Eliyahu. O Zohar revela Pinhais por sua conexão espiritual profunda com Eliyahu Hanavi. Ambos representam zelo pela aliança divina. Segundo a tradição mística, a alma de Eliyahu manifesta-se através da alma de Pinhais. Por isso, Eliyahu torna-se o anunciador da redenção futura. Número 25, 9. E os mortos pela praga foram 24 mil. A Torá revela a gravidade da crise. Não era apenas pecado individual, era colapso espiritual coletivo. Comentários clássicos. A praga atingiu rapidamente multidões. Segundo o Rambam, a corrupção ameaçava destruir Israel espiritualmente. Se formos, a disciplina espiritual coletiva havia sido rompida. Midrash Tanhumá, o número revela a profundidade da ruptura moral. Insight, quando valores cabalísticos colapsam, toda a sociedade sofre. Quando valores fundamentais colapsam, toda a sociedade sofre consequências.
segredo cabalístico 24 mil, os mestres conectam com os 24 mil mortos, com os 24 mil alunos de Rabi Akiva. Segundo a tradição, ambos eventos revelam falha em honra, refinamento emocional e umidade espiritual. A Kabbalah ensina, com relações humanas, pega santidade, a luz espiritual se recai. A Sidut Rabad, coragem espiritual. A Sidut ensina, cada geração possui momentos de pirraz, momentos em que a pessoa deve levantar-se, interromper, discussão interior e agir com coragem moral, mas sempre sem ego, sem violência emocional, sem arrogância. O Alter ensina, verdadeiro guerreiro espiritual, primeiro conquista a si mesmo. Ensinamento para Beninoa. Não permanecer passivo diante da corrupção moral. Pirraz assumir responsabilidade. Verdadeiro zelo não nasce do ego, nasce do amor pela verdade e pela vida. Uma oração correta pode transformar uma realidade. Pirraz interrompeu a praga, a santidade exige coragem. Nem sempre a verdade será confortável, a disciplina moral protege a sociedade. Quando ela colapsa, todos os sofre consequência. Verdadeiro líder surge em momentos críticos. Pirraz levantou-se quando os demais estavam paralisados. Então vamos lá. Aqui, gente, o que podemos aprender aqui? Quais as áreas da sua vida precisam de coragem espiritual? Onde você permanece passivo diante da discussão interior? Seu zelo nasce do ego ou do amor pela verdade? A coragem nega a santidade pode interromper aquelas maiores forças de discussão. Repita que minha alma quer coragem para proteger a verdade, humildade para vencer meu ego e força para transformar escuridão em luz. Conclusão dessa paraxá. Pirraz percebeu ruptura espiritual invisível, seu zelo nasceu da santidade, não da raiva pessoal. A lança simbolizou alinhamento espiritual absoluto. Vamos lá, gente. Sua ação interrompeu imediatamente a praga. O episódio revelou a gravidade da corrupção espiritual coletiva. Pirraz tornou-se símbolo eterno de coragem, moral e zelo santo. A tradição conecta Pirraz à alma do profeta Eliyahu. A santidade exige responsabilidade ativa diante do mal. Mensagem final. Uma Mafiti de Balak ensina que existem momentos em que permanecer neutro diante da discussão espiritual também se torna uma forma de participação. E revela que quando coragem, humildade e santidade se unem, uma única alma pode salvar toda uma geração. Está aqui, gente, a paraxá, a qual lemos e nos inspiramos nela, que precisamos nos inspirar em verdade, em amor, em mansidão, zelo da verdade, não vingança. Tá, gente? O zelo da verdade não é vingança, é querer ver a presença divina dentro de Arraial, dentro do mundo, dentro da comunidade e dentro desse mundo, e que possamos aproximar a revelação do verdadeiro Mashiach, que seja breve em nossos dias, que Hashem vos abençoe a todos, Israel e a nós, monoteístas baseados na Torá de Hashem. Que Hashem vos abençoe. Tchau, tchau. Vou fazer agora a Afitará ligado a esta paraxá. Que Hashem vos abençoe. Tchau.